Muito bem, vamos continuar entendendo os materiais envolvidos na eletricidade. Nós aprendemos na última aula condutores, semicondutores e isolantes. Os isolantes, que normalmente não conduzem a corrente elétrica, não conduzem carga quando sujeito a campos, eles na verdade são mais complicados do que parece. E eles normalmente são chamados de dielétricos. E quando se aplica um campo, embora você não tenha cargas que tornam-se livres e fluem pelo material, uma série de movimentações acontece que levam à alteração das propriedades elétricas, macroscopicamente falando. Tá certo? Então, nós costumamos dizer agora que são os chamados dielétricos. E a nossa aula de hoje vai exatamente falar de um fenômeno que acontece nos dielétricos, que é a polarização elétrica. Tá certo? Então nós vamos começar pegando um isolante, né? E lembrando que quando eu aplico um campo elétrico nesse material, as cargas não são capazes de sair da onde estão localizadas e fluírem de acordo com a demanda que o campo elétrico faz pela força. Isso porque elas estão bastante localizadas, bastante presas ao material, à estrutura do material, ao núcleo, né, das moléculas, dos átomos que compõem as moléculas, etc., do material. Mas eles têm também outras características, porque o fato dali existir cargas faz com que essas cargas possam eventualmente se delocalizar levemente. Embora eles são neutros, a distribuição de carga pode não ser homogênea. Isso dá origem a um fenômeno importante, que é os chamados dipolos. Eu vou pegar a água, porque a água é a molécula mais abundante que nós temos ao nosso redor, e vou mostrar um fenômeno interessante que acontece na água. A água, como todo mundo se lembra, é um oxigênio e 2 hidrogênio, e esses átomos têm uma capacidade, como eles formam a ligação química, eles têm uma capacidade diferente em manter os elétrons ou a nuvem eletrônica na sua proximidade. O hidrogênio é um núcleozinho pequeno, tá certo? Ele tem uma capacidade de manter a nuvem eletrônica menor do que o átomo de oxigênio, que tem um núcleo maior, mais cargas, mais tudo isso. Então o que acontece? Quando você olha uma molécula de água, embora ela seja neutra, as cargas não estão distribuídas uniformemente. As cargas negativas, aparentemente, parecem que se deslocam um pouco mais para o oxigênio. Então, se a gente olhasse uma molécula de água, as cargas negativas estão mais próximas do oxigênio e as positivas mais distantes. Então, olhando a estrutura da molécula de água, você vê que tem uma tendência, embora neutra, ela é eletricamente neutra, ela tem uma tendência em ter uma região na proximidade do oxigênio mais negativa do que na região dos hidrogênios. Então, dentro dela há uma distribuição de carga, como que eu estou mostrando aqui nessa figura. Então, há uma região preferencialmente positiva e uma região preferencialmente negativa. Bom, havendo na mesma estrutura uma região preferencialmente negativa e uma preferencialmente positiva, embora neutra, ela tem, na verdade, um dipolo. Ela é como se fosse um dipolo, dois polos, né? Um positivo e um negativo. E como nós aprendemos em aulas anteriores, tivemos uma aula só de distribuição de cargas e caracterizamos um dipolo, então ela tem um dipolo que sai das cargas negativas e vai até a positiva. Além de ser neutra, ela tem um dipolo elétrico, porque a distribuição de carga não é isotrópica, não é homogênea, desculpa, em toda a estrutura. Então, esse material, que naturalmente tem uma distribuição de carga interna e é dessa natureza, ele chama-se um material dipolar. Então cada molécula de água pode ser vista como um pequeno dipolo elétrico. Tá certo? E o dipolo elétrico é interessante. Se você pegar a água normal, os dipolos estão todos zanzando para todo lado. É muita agitação térmica, que como nós aprendemos lá em mecânica, a temperatura do sistema depende dessa agitação térmica, né? Mas você vê que o lado positivo
pode atrair o lado negativo. Então é possível aí criar uma atração de tal maneira que isso aí vai querer se manter de alguma forma mais coeso, que é a água líquida. Ele se mantém mais coeso. Muito bem. Então, em situação normal, esses dipolos estão totalmente orientados, né? Porque o dipolo é um vetorzinho que sai do negativo e vai para o positivo. E como eu havia explicado em aulas anteriores, o valor do dipolo é a carga vezes a distância da distribuição, né? Pode integrar a distribuição, tudo isso. Eu mencionei isso quando falamos de distribuição de carga e dipolos. Mas normalmente eles estão todos desorientados. Embora eles tenham um dipolo permanente, e esse material é chamado polar, eles estão desorientados. Muito bem, mas quando eu aplico um campo nesse material, embora essas cargas não possam se movimentar livremente e se deslocar de um ponto a outro, esses dipolos poderão se orientar. Aqui eu coloquei um dipolo na presença de um campo, só para lembrar que quando você coloca um campo nessa direção, as cargas positivas, que são origem de linha de campo, vão ter uma força na direção das linhas de campo externo, enquanto as cargas negativas vão sofrer uma força contrária. Se você tivesse uma estrutura que tivesse assim, e eu fizesse uma força para lá e uma para cá, a tendência disso é girar. Então a tendência de um dipolo elétrico, na presença de um campo, é se orientar com o campo. Mas a orientação no campo é como se fosse um movimento localizado de cargas positivas e negativas. Tá certo? E esse movimento de cargas positivas e negativas modifica um pouco a estrutura do campo. Porque agora eu tenho aqui uma carga preferencialmente aqui e uma contrária aqui. Então, na presença do campo elétrico, os chamados isolantes dielétricos polares sofrerão uma orientação nos seus dipolos. E isso tem consequências importantes nas propriedades que vão acontecer. Porque se você imaginar uma substância, infinidades desses dipolos, agora todos orientam, então você vai ver que pode ter uma carga final resultante em cada interface. E isso altera as propriedades elétricas macroscópicas que serão observadas, embora não haja condução de cargas livres. Então esses materiais são chamados materiais polares. A gente costuma dizer que são dielétricos polares, porque eles têm, na sua constituição atômico-molecular, dipolos permanentes que sofrerão alteração, que sofrerão movimentação dessa distribuição de carga, desses dipolos, na presença do campo. Então eles tendem a se orientar com o campo. Então esses dielétricos polares, quando não há campo elétrico aplicado, eles estão aleatoriamente distribuídos. Tá certo? Então se eu pegar um balde de água, né, e sozinho, eles estão totalmente aleatórios. Se eu agora aplicar um campo, eles vão se orientar. Essa orientação, ela tem efeitos muito importantes. Existem cerâmicas que são cerâmicas dielétricas polares. Quando você aplica um campo, essa orientação que vai acontecer é tão severa que ele muda de tamanho. São as chamadas cerâmicas piezoelétricas, tá certo? Muito bem, mas voltando ao nosso tema, esses materiais, esses dipolos, estão desorientados e eles não alteram de forma alguma a manifestação macroscópica. Então, eles não têm o que a gente chama de embora tenha uma polarização, um momento de dipolo localizado, macroscopicamente falando, eu não posso dizer que eu tenho um dipolo global. Então, a soma dos dipolos individuais dá zero. Não há um dipolo gigante geral para essa distribuição. Porém, quando você aplica um campo elétrico para esses materiais dielétricos polares, obviamente, como eu já falei, há uma orientação, a orientação não tem que ser perfeita, mas há uma tendência. Se eu projetar agora todos os dipolos na direção do campo e nas outras direções, eu vou ver que na direção do campo ele é um dipolo macroscópico constituído pela orientação desses pequenos dipolos que constituem o material. Então a soma desses dipolozinhos todos das moléculas não é mais zero, porque eles não estão aleatoriamente distribuídos. Então esses pequenos vetorzinhos se somam, criando um campo macroscópico de polarização. Então o dielétrico, na presença de um campo,
ele pode orientar a distribuição de cargas no interior dos seus constituintes, gerando um efeito macroscópico global que nós vamos já já chamar de polarização da matéria. Muito bem, então esses são os dielétricos polares. Todo dielétrico é polar? Não. Às vezes ele não é polar, ele não tem naturalmente a distribuição de carga que caracteriza um dipolo permanente. Às vezes ele não tem essa distribuição. É como se a carga positiva e negativa tivessem conjuntamente distribuídas aqui de uma forma mais uniforme. Mas ao aplicar um campo, o que acontece nesse material é que o campo age, embora elas estão naturalmente em situação sem campo, distribuídas uniformemente, ao redor aqui da molécula, constituindo as ligações químicas e tudo isso, na presença do campo, não é? Esses dielétricos não polares, eles podem fazer com que as cargas, como elas estão presas, porém relativamente com pequena mobilidade, elas se esticam. A carga negativa vai para uma direção, enquanto a carga positiva vem para... Então a carga positiva tende a se orientar com o campo, se deslocar na direção do campo, e a negativa contrária ao campo. Então a presença do campo induz uma distribuição de carga. Ou seja, a presença do campo induz um dipolo elétrico. Esse aqui, embora o outro chamava-se substâncias polares, esse aqui não é polar, mas na presença do campo ele induz, ele cria um dipolo localizado e, portanto, na presença do campo, esse sistema também acaba adquirindo uma espécie de polarização a nível macroscópico. Então, nós temos os dielétricos polares, que já têm os seus dipolos permanentes em cada constituinte microscópico, e na presença de um campo há uma orientação desses dipolos. Mas nós temos também os dielétricos não polares, que na presença do campo induz dipolos nesse material. Então aí é um dipolo induzido. E já é, obviamente, se eu induzir, ele já é orientado com o campo. Muito bem. E para nós analisarmos o que vai acontecer com o dielétrico sujeito a um campo, nós vamos pegar agora, produzir um campo uniforme no espaço e preencher esse espaço por um desses dielétricos e analisar o que está acontecendo com ele. A forma mais adequada de produzir um campo uniforme é colocar duas placas muito grandes, carregadas, paralelas uma com a outra. Isso é o que nós chamamos de uma situação de placas paralelas. Eu, de alguma forma, polarizo, ou desculpa, o melhor aqui é eletrizo uma das placas positivamente, então eu submeto a um potencial positivo, e a de baixo a um potencial igual negativo. Isso é como se eu tivesse um número de cargas, a densidade de carga positiva e negativa igual. Entre essas placas surge um campo que eu vou chamar de E0 na ausência do dielétrico. Aí eu venho aqui e coloco o dielétrico. Quando eu coloco o dielétrico, esse dielétrico orienta seus dipolos ou induz dipolo de tal maneira que a região negativa dos dipolos está próxima da placa positiva, do potencial positivo. E as cargas positivas do dipolo estão próximo ao potencial negativo dessa situação. Claro, porque o dipolo vai se orientar com o campo. Então, se você olhar, o que aconteceu? Nessa interface aqui, né, você tem uma carga que efetivamente não é igual à carga livre que tinha na superfície. Ela agora tem encostada nela uma densidade de carga, porque ao longo do resto do material essas cargas se cancelam. Mas nas interfaces é como se tivesse diminuído efetivamente um pouquinho as cargas e, portanto, isso acaba tendo um efeito no campo que está gerado aqui dentro. O campo, a resposta elétrica do sistema quando tem um dielétrico presente é diferente quando não tem, quando tem o vácuo sozinho. E é isso que nós temos que analisar agora, né? Então, como nós vimos, próximo à superfície, as cargas livres que eu coloquei inicialmente na placa, elas são parcialmente anuladas pelas cargas dos dipolos. Tá certo? E há uma diminuição do campo na interface, o que modifica o campo macroscópico de uma forma geral. E
essa característica dos dielétricos, polares ou não polares, eles modificam de forma considerável as características macroscópicas do material, né? Porque agora nós vamos começar a ver essa interação dos materiais na presença de campos, né? E aqui é bem claro que o que acontece é uma variação, né, dessas propriedades. Então, se eu pudesse colocar uma outra carga lá dentro de prova, a presença do dielétrico ou não vai alterar a forma com que essa carga se comporta, né? Então, o campo local lá dentro vai sofrer uma alteração pela resposta do meio dielétrico, não é? O que é uma coisa importante. O fato do meio não conduzir não quer dizer que ele não vai ter influência nas características elétricas globais do seu sistema, tá certo? E essa influência é extremamente importante para determinar as propriedades que virão em seguida. Porque aí, então, eu tenho que aprender como acumular energia, acumuladores, capacitores e tudo isso vão depender dessas características elétricas que eu tenho no meu sistema. Mesmo não conduzindo cargas, o chamado reequilíbrio das cargas, da distribuição das cargas internas, promove efeitos elétricos importantes. Esses efeitos elétricos importantes, tá certo? Tem que agora ser quantificados. Nós temos que aprender, de alguma maneira, a quantificar o quanto que um campo elétrico aplicado foi alterado quando eu introduzi naquela região do espaço um dielétrico. Então eu tenho que aprender a quantificar. Como que nós vamos quantificar isso? Vamos ver o que nós temos, né? Nós temos as cargas livres, que a gente sabe criou o campo elétrico inicial, nós colocamos um dielétrico. Se nós formos capazes de medir o quanto apareceu de dipolo macroscópico nesse sistema, ou seja, quanto que esse sistema se polarizou, nós somos capazes de formular a matemática adequada para esse sistema. E isso chama-se criar, né, novos campos, que agora são campos que compõem não apenas o campo externo que eu apliquei com distribuições de cargas livres, mas a resposta do meu meio àquele campo. E isso gera o campo macroscópico geral observado, né? Então nós vamos introduzir o conceito de polarização macroscópica e o conceito de vetor deslocamento elétrico, que são as formas da gente caracterizar isso. Tudo isso nós vamos ver na próxima aula, portanto não perca a continuação da nossa aula de dielétricos e propriedades elétricas da matéria. Até lá!